Fala aí galera, eu soltei e a banlist saiu a banlist, mas calma, não é do TCG, não é do universo que você vive, é do universo paralelo de olhos puxados chamado OCG. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre a banlist OCG que acabou de sair a banlist OCG. Nós vamos acompanhar então o que rolou nesses hits e como que isso pode potencialmente mudar o jogo. Lembrando que o jogo do OCG tá uma coleção na nossa frente, né, pelo menos Main Collection, tá uma Main Collection na nossa frente, a coleção de Duelist Advance, que é a coleção que colocou o Vanquish no jogo, por exemplo, é a coleção que chega pra gente daqui a pouco no meio de julho. Mas lá já tem a coleção de DOD, que eu nem lembro qual que é o nome da coleção, é Dooms of alguma coisa, que é a coleção que vem os novos DDD, por exemplo, já dropa lá daqui a pouco. Então já vai sair uma nova Main Collection pra eles, sendo que nós ainda vamos receber a Main Collection do meta atual deles que já tá tomando lista, entendeu? Então, o que isso significa? Que o jogo que tá rolando no OCG potencialmente pode ser o nosso futuro meta. Por isso que é importante que a gente fique olhando pra lá pra entender como que está o formato. Dito isso, vamos acompanhar os hits da banlist e entender o que aconteceu, porque geralmente as banlists, a gente vem dizendo, as banlists do TCG, ultimamente elas vêm sendo sólidas. Parece que aparentemente tem-se um plano, como eu já comentei algumas vezes, como hits estruturais para o jogo, na tentativa de fato de ter um mínimo de correção. Mas e o OCG? O OCG é descaralhado. Geralmente tende-se a ter banlists com cara de Master Duel. O problema é que o Master Duel tem listas mensais, o OCG não tem. Mesmo assim, a cara da banlist OCG é cara de banlist Master Duel. Será que isso é bom? Vamos acompanhar, porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, antes de mais nada, vamos só passar por cima do último breakdown, né, da Road of the King, dizendo como que está o formato. Se você ainda não viu, eu fiz esse vídeo aqui em cima, ó, fazendo um recap geral, uma recapitulação de como tá o formato do OCG. Eu tentei fazer uma retrospectiva desde a última banlist que tirou o Ryzel do jogo, né, e deu uma leve enfraquecida no Malice também. Eu acho que o rato foi colocado a 1 no Malice por lá, por exemplo. Então, desde então, um novo meta apareceu, passando desde Dracoteio, né, a nova side collection deles, a Justice Hunters, que ainda nem chegou pra gente, a Justice Hunters, mas é uma side collection que colocou 3 decks no competitivos de uma vez, de novo, que é o Dracoteio, o Yuumi e um Canine. Então foram esses 3 decks na Justice Hunters que saiu meio que um pouco antes da última banlist do OCG. E eles dominaram o formato desde então, né? Até que na Duelist Advance veio um deck novo que é o Vanquish. Suportes para Vanquish, e isso colocou o Vanquish no topo do jogo, tá? O Malice ainda se mantém um pouco por aqui, mas o meta basicamente é Vanquish, Yuumi, principalmente o Vanquish com uma dominância muito grande em relação ao Yuumi aqui, apesar de ainda existir deck de Yuumi, né? E aí você tem outros decks, né? O Dracoteio ficou lá atrás, o Malice ainda tá por aqui, tem um Sky Strike que recebeu em Duelist Advance novos suportes, por exemplo. Então o formato tá mais ou menos dessa forma. A cara dos decks, caso a gente ainda não tenha visto, tem essa cara que é o deck de Vanquish, tá? Vanquish Canine. Então só pra gente poder entender e mirar o que pode tomar lista nesses decks, o Vanquish tem essa característica, né? A Holy Soul, carta nova, Tree of, nessa decklist tem só 2 Gelong, 3 Razen. O Razen é uma das principais cartas de consistência, assim como o Stake Your Soul também é uma das principais cartas de consistência. E na engine de Canine, que são Hand Traps, que é o que dinamiza muito a Mirror Match, você tem a Izuna, principalmente a Izuna, ela talvez seja a principal carta de Canine ali no main deck. Então, com relação a deck, consistência e que a gente poderia imaginar algum hit, a Holy Soul é carta nova. Poderia rolar, talvez, porque por lá não tem tanto essa questão da carta vir como Secret de R$1000, então acaba que a resistência em volta de um hit em uma carta recém-lançada talvez não seja tão grande como aqui. Poderia ser o caso. Um Jalong, que é um nível 5, então você tiraria nível 5, o que você faria com que você tirasse essa interação muito boa que existe entre a Vanquish e Canine. Então poderia ser uma alternativa de colocar o Jalong a menos cópias. Ou o Razen, que é uma carta que você serve para você dar normal sum e procurar peças que faltam, já que o deck de Vanquish Canine não é um deck que faz one card play agressivos e gigantescos, né? Ele tem combinação de 2 cartas que te fazem chegar em lugares mais interessantes.
Então tem essas possibilidades. As cartas que te ajudam a jogar no turno do oponente. Enquanto você tá no teu T0 e o oponente tá indo primeiro, você de Vanquish Canine pode jogar no turno dele. Por causa da Holy Sul, por causa do Yalong, por causa da Hizuna, por causa dessas cartas. Então pode ser cartas nesse sentido? Poderia ser também. No Extra Deck não tem nada assim que salte aos olhos que poderia tomar hit. Lembrando que não é só o Vanquish Canine que existe no jogo, né? Tem o Yuumi também. O deck de Yuumi também é uma questão bem presente no formato. Desde a última banlist, o Yuumi tá jogando no formato. A última banlist rolou no final de março, né? Pra começar a valer em 1º de abril. Então, de lá pra cá, o Yuumi também é um dos principais decks. Merece lista no Yuumi, ele sempre vem tancando o formato. Ele é sempre ali a segunda força, às vezes a primeira. Seja com Dracoteio e agora com Vanquish Soul. Merece hit nas cartas de Yuumi? Talvez no link dele, que é o coração do deck, colocar o link a 1, algo do tipo. Será que merece? Um dos Yuumizinhos de main deck, a One-Off, será que merece? A Obedience Schooled, que tá a 3, será que merece? Então, são mais ou menos esses aí os alvos das cartas que a gente pode imaginar que tem uma banlist, né? Lembrando, o Dracoteio saiu meio que do meta, o Malice, ele é um deck muito incipiente ali pra se imaginar que tem um hit nele. Então, no final das contas, dá pra imaginar esses hits aqui mesmo nesses decks e algo neles, né? Mas, afinal de contas, o que rolou? Agora sim a gente passa de fato para entender o que aconteceram nos hits da banlist do ACG, né? Então aqui, como vocês podem ver, nós temos o seguinte: os caras baniram a Apollousa e baniram o Number 67. PA Dice Smashers. Então o Dice Smashers foi banido. Essa carta pode parecer esquisita. A Apollousa, como vocês podem ver aqui, é uma herança, né? Dá pra dizer que a Apollousa é uma herança da banlist do TCG. Como a Apollousa foi banida aqui, eu acho que é bem plausível que daqui a pouco a Apollousa seja banida do Master Duel. Então ela vai ser banida do Master Duel já e aí vai igualar. Não que só porque uma carta tá banida no TCG vai ser mexida no ACG e também tem que ir no Master Duel, não. Mas é que esses hits mais pesadões assim, mais estranhos, mais estruturais que estão rolando no TCG, quando rola no ACG vai vazar pro Master Duel. Então acho que isso vai acontecer. Eu acho um pouco esquisito, porque se a gente pra olhar alguma decklist de um deck que faz spam de monstros, como por exemplo o Vanquish, nós não temos a Apollousa sendo usada em nenhum cenário. Não tem a Apollousa usada como link. Para o deck de Yuumi, a Apollousa também não é uma carta. Você usa cartas ali que interagem com a consistência, né, que são Link 1, porque os Link 1 nesse deck é quem são os Stunners, além de ter cartas de utilidade como a Azaleia e os Synchros de fato, né, que te ajudam a combar legal. São essas as cartas que você tem, os 5 que interagem no turno do oponente também, são essas cartas que você tem, e nada de Apollousa. Não tem deck com Apollousa. Se a gente volta aqui ainda no Breakdown, é só pra mostrar pra vocês o quanto é esquisito esse hit na Apollousa, por mais que ele de fato seja muito bom. Nunca vou reclamar de um hit na Apollousa feito em nenhum cenário. Nenhum cenário dá pra reclamar de hits feito na Apollousa. Tá aqui o Breakdown 6 e 7, né? Ou seja, o anterior a esse último que eu mostrei pra vocês. No Vanquish aí não tem resquício de uso de Apollousa. No Yuumi não tem resquício de uso de Apollousa. Aqui embaixo eles nem mostram decklist de outros decks. Aqui talvez esteja um pouco mais aberto, então a gente vai dar mais uma olhada. No Vanquish, nada de Apollo. Aqui embaixo, nada de Apollo. Aqui no Dracoteio, eles mostraram um Dracoteio Canine, nada de Apollousa, porque o Dracoteio é um deck bem focado em fusão. O deck que poderia usar a Apollousa é o Malice, tá? O Malice é um deck que poderia sim usar a Apollousa, e aí, beleza. Se o Malice fosse um deck que merece hit, que tá na mira e tal, na berlinda, ele poderia ser um deck que coloca a Apollousa no mapa das listas, mas não é. Não é tanto assim. É ruim esse hit? Claro que não. Eu adoro o hit na vagabunda da Apollousa. Graças a Deus ela tá banida aqui também. Mas é esquisito pra esse momento, tá? Só isso que eu queria pontuar. E agora, o grande elefante branco na sala, que é o Dice Smashers, né? Eu comentei com vocês no vídeo de ontem falando sobre o formato do ACG e eu até apontei que essa carta é o principal problema do formato do ACG, né? O que esse cara faz? Observem o seguinte: o deck de Vanquish Canine é um deck focado em monstros de nível 5. As grandes sinergias entre eles
tá aí. E coincidentemente, os dois acabam fazendo jogadas no turno do oponente, tá? Então tem essa questão. Mas eles casam muito bem, porque você tem os monstros de nível 5 de Vanquish e também de Canine. E aí os Canines conseguem se invocar e trazer um Vanquish da mão ou do cemitério, por exemplo. O que é uma interação muito boa. Você usa um Vanquish de nível 5 junto com um Canine de nível 5 e vira o Exceed da Isuna, que é rank 5. Então a toolbox do Canine de Exceeds é de monstros rank 5. Beleza? Esse aqui é um dos rank 5 perdido que nunca teve uso em nenhum momento da história, mas agora ele passa a ter. Ele é feito com 2 ou mais monstros de nível 5, e é importante que seja feito com mais de 2 monstros. O efeito é, uma vez por turno, durante a sua main phase, você pode detachar 2 materiais dessa carta. Cada jogador rola um dado de 6 lados. Cada jogador rola um dado de 6 lados. O jogador que tiver o maior número, cada jogador rola um dado de 6 lados. O jogador que tiver o maior número, que tirar o maior número, os monstros e efeito... Como é que é? O jogador que tiver o número maior não pode ativar efeitos de monstros ou declarar um ataque até o fim do próximo turno. Até o fim do próximo turno. Tá? Porém, tem um fator sorte. Tem um fator sorte aí, e aí você precisa torcer, né? Eu faço esse bicho, nós dois rolamos um dado. Se você tirar um número maior que o meu, você fica locado e não pode ativar efeitos de monstro ou declarar ataque até o fim do próximo turno, beleza? Porém, ele tem uma outra parte do efeito, ó, que uma vez por turno, se qualquer jogador rola um dado de 6 lados, enquanto essa carta tem material, você pode tratar um desses resultados como 7. Ou seja, você manipula o resultado final. Então, se você faz ele com 2 materiais, ele precisa de 2 materiais para pagar o custo de ambos rolarem os dados. Aí depende de sorte. Mas se você faz ele com 3 materiais, você detacha 2 para rolarem os dados, aí você vê o resultado que saiu. Você usa o segundo material dele, o último material dele, e manipula para que o resultado do dado do oponente seja sempre 7. Ou seja, não importa que eu tirei 6. Se o do oponente é 7, beleza, ele tirou um número maior que o meu. E aí ele tá alocado, ele não pode ativar efeito de monstro. Então essa é a carta que fode a vida de todo mundo. E acredite, é tranquilo de fazer. Você sai colocando um monte de monstro de nível 5 no campo. Porque tem o Lanter A, né? Eu acho que tem o Canine Aqua, que ele invoca baixando o nível 5 da mão. E aí tem o outro, que é o Pyro, que ele entra e invoca um do cemitério. Ele invoca o nível 5 do cemitério. Então você consegue fazer um volume de monstro de nível 5 no campo, o que vira monstro de rank 5 com muita tranquilidade. Então esse cara era de fato o principal problema do formato. O principal problema do formato. Não só em Mirrors, mas em Mirrors também, mas em qualquer jogo, porque você faz ele e pula o turno do oponente, né? Então isso aqui é catastrófico, inclusive podendo ter jogadas em que, dependendo do deck, você toma um Maxi jogando de Vanquish Canine, você pode fazer esse cara, e aí beleza, você deu uma caralhada de drop pro oponente, uma caralhada, só que aí você fez volume, você chegou nesse cara, deu o efeito, deixou materiais, o cara não vai poder ativar efeito de monstro agora, e nem no turno dele, e quando voltar pra mim, eu viro pra ataque e bato. E eu pulei o turno do oponente mesmo que ele tenha me dado Maxi. Entendeu? Eu pulei o turno dele mesmo que ele tenha me dado Maxi. Então essa carta é muito escrota. E ela ter sido banida é, na verdade, apenas óbvio. É apenas óbvio que ela tenha sido banida. E eles de fato baniram, mas isso é bom que eles viram que isso é um problema e baniram. De carta limitada nós temos o Griffon. Sim, o Griffon limitado. Por quê? Porque ele tava a 3 e ele tá causando problema? Não, ele tava banido até então, tá? Ele tava banido até então e agora ele foi pra 1. É basicamente isso. Ele tava banido até então e agora ele foi pra 1. Porque o Brave Token causou muito problema. O Brave Token foi muito relevante. Muito mais relevante do que foi aqui no TCG, tá? Muito mais relevante do que foi no TCG. O Brave Token foi por lá. Então eles acabaram banindo, semi-limitaram Aquamancer, Aramécia. Tanto que quando chegou no Master Duel, lá elas chegaram semi-limitadas, né? Aquamancer e Aramécia. Eventualmente uma delas foi a 1, até que o Griffon acabou sendo banido. E desde então ele tá banido por lá. Agora eles estão voltando e colocando o Griffon, por exemplo. Tudo bem. Eu não gosto, mas não dá pra dizer que isso vai foder o formato, tá? Mas eu não gosto dessa voltar ao Griffon, mas tudo bem. Tem o Nightmare Goblin, que eles colocaram a 1. Acho que o Goblin no TCG ele continua banido. No Master Duel é que ele voltou, né, a 3. E aí, eu também não gosto do Goblin, tá? Não gosto do Goblin. Não tem como imaginar que fazer o Goblin vai alimentar coisas boas. Ele só vai propiciar coisas nocivas sempre, né? Porque é mais sumo. Um bicho deste deck que gera mais sumos. Claro, não tá sendo problema no Master Duel. Não vai ser problema no OCG.
Se voltar pro TCG, talvez venha a ser um problema, mas acho que nem vai ser. Mas eu não gosto desse tipo de carta. Ele voltou, mas tudo bem. Então, tá. Outra carta que foi a 1 foi o Anti-Spell. Então, o Anti-Spell foi a 1, acho que ele tava 3. E aí acabaram colocando a 1, ótimo, beleza. Carta semi-limitada, o Splight Jet, que tava a 1, acabou voltando a 2 agora. E o Mask Change 2, que tava a 1, por algum motivo, e agora ele tá a 2. Esse Mask Change 2 aqui é uma daquelas cartas que eles mexeram há muito tempo atrás, porque eu lembro que no meta do BA, que foi TCG exclusivo e depois chegou por lá, Vagabundo usava muito esse Mask Change 2 pra transformar a BA em Dark Law, por causa de Mirrors, tá ligado? Então tem essas questões. O Mask Change 2 transforma qualquer monstro do atributo que você quer em um Masked Hero pelo custo de descartar uma carta. Então ele te dá acesso a ter Masked Hero em um deck que não é Hero. Basta que você transforme o atributo de um BA, que é Dark, e ele vai pro cemitério, você faz um Dark Law, e aí o BA triga, o Dark Law come as cartas do BA do oponente, e uou, o Mask Change 2 foi mexido por causa disso. Agora ele tá voltando a 2, e daqui a pouco ele vai a 3 porque ninguém usa. Cartas que saíram da lista. Então tem o Cyberjar, tem aqui a Trident, que só tá banida agora no TCG, ela tá a 3 no OCG e no Master Duel. Lembre-se que a Trident, ela foi banida em agosto de 17, ela voltou pro jogo, acho que em 2020, e depois ela foi banida de novo no meio de 2021, tá? Então ela já foi banida aqui, já voltou pro jogo e foi banida de novo, tá? No formato do Tri-Brigade Zoo, por exemplo. Então, vai acontecer aqui? Pode ser que aconteça, mas vai ser engraçado. Uma carta que já foi banida, voltou, foi banida e voltar de novo vai ser um pouco esquisito. Terrotop foi a 3, o Airlifted foi a 3 porque ele tava a 2, uma parada dessa, né? O Nightmare Throne também tinha sido colocado a 2 naquela banlist do Snake Eye, acabou voltando agora também. E o Fusion Destiny também tá indo a 3 e o Big Welcome do Labyrinth também tá indo a 3 porque tava a 2, né? Mas assim, foram hits situacionais que talvez precisasse em determinado momento para poder dar uma mini enfraquecida e dizer que fez alguma coisa. Agora eles colocaram essas cartas a 3. É uma lista, como vocês podem ver, muito fraca, tá? Muito fraca no sentido do impacto dos hits que ela tem. É uma lista muito fraca com relação ao impacto dos hits que ela tem. E não só isso, é aquela lista que eu sempre falo que rola no Master Duel, né? Que me dá raiva. Que é uma banlist que sempre tá lá pra ficar soltando cartas. Nunca tá lá pra fazer alguma coisa. É pra dizer que tem hits sendo feitos, né? Então, o objetivo da banlist não enfim, o objetivo... Enfim, não vou entrar muito nesses méritos, porque foda-se o Master Duel, né? Mas aqui... no Master Duel ainda tem-se um apego de dizer que aquela banlist é mensal, ela é periodicamente mensal. Aqui não, é uma banlist que lança a cada 3 meses, tá? Ou seja, os jogadores do OCG, eles vão jogar o mesmo formato de agora, só que sem o Dice Smashers. Isso é ruim? Não é, porque como eu disse, o formato até então estava bom. Porém, imagine você, jogador que está jogando um formato bom, o formato do Ryzel não era ruim, por exemplo, mas todo mundo queria que o Ryzel, oh meu Deus, Ryzel, banido, todo mundo queria. Imagina você ter que jogar mais 3 meses, porque o hit que veio foi de uma carta totalmente fora, assim, do deck. Tudo bem, Duelist Advance foi a última main collection, não faz tanto tempo. Quer dizer, não foi tão recente assim que foi lançada, mas lembre-se que já vão chegar uma outra coleção, que é aquela coleção do DDD, que eu acho que é no final de julho, né, que eles vão lançar essa nova coleção. Já vai ter uma nova Main Collection, então tem um período aí de pelo menos 3 meses, né, que é a cada 3 meses que lança uma nova coleção, que eles estão no formato já. Então, eles não estão 3 meses no formato do Vanquish, não, ficou maluco, né. Eu acho que tem mais um mês, então deve ter... Eu acho que deve ter um mês, né, que eles estão no formato de Vanquish. 2 meses. Não tenho certeza. Não tenho certeza, mas o formato de Vanquish não é tão. Não faz tanto tempo, não. O de Dracotail aí faz mais tempo, de fato, mas o de Vanquish não. Mas ainda assim, Dracotail não tomou nada, porque saiu do jogo, saiu do meta. O Yuumi não tomou nada mesmo, ainda estando no meta. Então, foi uma lista que não mexeu em nada do que tá dentro do formato em si. A não ser o Dice Smashers. Porque a Apollousa é um hit pra dizer que teve um banimento em uma carta estrutural, eu suponho. Porque de impacto mesmo no formato, ela não tem. O Dice Smashers tem, bom hit. O Griffon saindo da lista. Isso, saindo da lista. Isso sendo colocado na lista, mas, né? Isso saindo da lista. Todos aqui saindo da lista. Então, é basicamente uma banlist que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mexidas de cartas saindo da lista. E tem 1, 2, 3 cartas entrando na lista. Eu nunca vou olhar pra uma lista dessa e dizer que essa é uma lista boa. Nunca vou olhar, porque a lista basicamente está sendo feita para tirar cartas da lista. Mas enfim, o formato não está ruim, como eu disse para vocês. Vai continuar com as dinâmicas que existem em volta do Vanquish Canine, né?
vai continuar com as dinâmicas que existem em volta do Vanquish Canine, em que você tem menos espaço de hand trap, menos espaço de tech card e aí a tua engine são as tuas hand traps que te fazem jogar no turno do oponente, as interações proativas de pop e de take, né, porque a Holy Su rouba monstro. Imagina, o cara normal sumo de um Yuumi, você rouba com a Holy Su que você botou no campo e nem é teu turno ainda, é o turno do Yuumi. Bizarro, mano, bizarro. Então vai ter todas essas dinâmicas de efeito na mão ativado e jogar no turno do oponente, tudo isso vai continuar acontecendo. Eu acho bom pro formato atual do OCG, tá? Acho bom. A única coisa de fato que salta aos olhos como sendo muito escrota é de fato o Dice Smashers. Sem o Dice Smashers, tudo melhora. Até porque esse Dice Smashers não te deixa nem perder pra Maxi, né? Você joga pra cima do Dice Smashers, você joga pra cima do Maxi, faz o Dice Smashers e pula o próximo turno do cara. Completamente pirado, não faz sentido. Mas sem ele, o formato pode sim melhorar. A lista precisava de mais hits? Eu confesso que eu não tenho certeza. Talvez precisasse mexer em alguma coisa. Você mexeria em alguma coisa do Vanquish Canine? O que seria mexido? Eu acho que qualquer hitzinho aqui... Eu acho que esse deck é muito diferente do Tiara Laments, né? Que foi tier 0, indiscutível. Esse deck não é tier 0, mas o Tiara foi. E o Tiara teve N hits diferentes em cartas que pareciam que machucariam. Então foi mexido ali o Kelbeck, foi mexido o Aguido, foi mexido o Mudora, foi mexido eventualmente o Ralphenes, eventualmente o Shailin, o Perle-Reino. Foi mexendo nessas cartas e ele continuou como sendo um deck absurdo. Esse deck aqui eu não sei se vai muito pra essa vibe. Se você coloca o Jalong A1, por exemplo, já enfraquece a contagem de fogo e contagem de nível 5. Se você tira a Izuna e coloca uma Izuna A1, já enfraquece a jogada no turno do oponente, já enfraquece a união dos arquétipos, eu acho, um pouco assim. Então tem essa parada, né? E os outros não são passíveis de tomar lista. O Raizen, talvez o Raizen, porque o Raizen é quem é mexido e não enfraquece o elo entre os decks. Então, nessa perspectiva, talvez o Raizen e o Stake Your Soul poderiam ser hits que poderiam rolar. Poderia ser, não tô dizendo que precisaria, mas poderiam ser os hits, porque aí você não desmancharia nada da química entre Canine e Vanquish, que é ter os nível 5 disponíveis, né? Não desmancharia nada disso. Poderia ser algo aqui? Não sei, no Yuumi poderia ter algum hit em algum lugar. Pô, aí é foda, você vai mexer num deck que já não consegue tancar o principal deck do formato. Isso nunca acontece, né? Então, basicamente, é deixar o jogo do jeito que tá. Essa foi a perspectiva da Konami, tá? É deixar o jogo que tá. Daqui a pouco vem uma nova Main Collection. E essa nova Main Collection, ela pode desbancar o formato atual, que é o tal do Power Creep, né? Então, a gente pode até olhar aqui. Eu não lembro qual que é o nome da próxima Main Collection. Deixa eu procurar um pouquinho aqui. Cadê ela? Não é Duad, ou é? Pode ser Duad, né? Não tenho certeza. Ah, essa aqui, ó. Não, Duad é Duelist Advance, né? É DOD, tá? Então, DOD. Tudo que for DOD aqui. Vamos dar uma olhada procurando pelos artigos. DOD. Beleza. Então, você já tem aqui decks... Yu-Gi-Oh! Meta. Você já tem aqui, por exemplo, só tem 4. Só o Fatjord, Megalith, o Magnific Storm e Golki. Só tem esses. Tá. DDD também tem, não tem? Acho que DDD também tem aqui. O Dark Magist também é daqui. Não sei. Esses decks, vocês acham que eles têm potencial pra parar alguma coisa? Esqueci completamente de uma coisa que pode acontecer e que pode transformar isso em um competidor pra esse Vanquish, né? Supondo que, vendo que não deram hits nele e vão deixar mais 3 meses rodando. Então alguma coisa nova vai ter que mexer no formato OCG. Se não, Vanquish Canine vai ser o deck até a próxima banlist. E o que pode acontecer? Mitsurugi. Eu confesso que eu gosto de ficar olhando datas para saber exatamente o padrão que se repete. E eu não sei quando que o Mitsurugi chega no OCG. Lembrando, o Mitsurugi chegando no OCG, os Ryzen já estão todos capados. Não vão ter o Ryzen Full Power como a gente teve por aqui. Que nem é Full Power na verdade, né? O Fiendsmith também já estão todo fudido. E o Mitsurugi puro, como um deck, ele tanca. Pode ser que tanque, cara. É um deck que tem cara de ser um deck que segura jogo assim, mais OCG-like. E que não se importa tanto para essas interações proativas de pop que o deck de Mitsurugi, de Vanquish possa ter. Será que o Mitsurugi é o deck que vai balançar as estruturas do OCG daqui a pouco? Porque ele é TCG exclusivo por enquanto, mas não deve demorar tanto para ele lançar por lá. E se ele lançar nesse período dessa banlist até a próxima, pode ser que ele seja o deck que ameace o deck de Vanquish, porque os outros que estão aqui, existem até aqui,
Eu não sei. Aquele deck do Mystical é um deck bom, ele pode ser meta, ele pode tomar o espaço do Vanquish, eu não sei porque eu não li nenhuma carta ainda. Porém, é basicamente isso que rolou na banlist, mano. Não vou mais enrolar muito não. É isso, valeu, falou e até mais. Tchau, tchau. Tchau.